Obrigado. Muito boa noite. Estamos de volta. Silvana pediu para a gente falar sobre os novos tempos, tempos novos, que nós temos lá num livro do Kardec, chamado A Gênese, no capítulo 18. Então nós temos algumas informações interessantes lá que os Espíritos deram para a gente. Mas eu desconfio que a Silvana estava com uma segunda intenção com esse tema, porque eu acho que todo mundo aguarda tempos novos, não é mesmo? A gente sempre tem essa sensação que eles já estão para acontecer, não é? Eu lembro quando era jovem, não faz muito tempo, talvez assim uns 600 meses atrás, mais ou menos, que tinha uma coisa que os antigos falavam, dizia assim, que a gente não ia chegar no ano 2000, que se a gente passasse do ano 2000, a gente não chegaria em tal ano. Tinha sempre essa profecia aí do apocalipse, do fim do mundo, não é? Porque eu acho que também eles tinham intenção de renovação, de tempos novos, de modificação. Aí a gente volta lá para trás e encontra com Jesus, ou um pouquinho antes de Jesus, os nossos irmãos hebreus também tinham a esperança de chegar tempos novos, porque eles estavam aguardando o tal do Messias, lembram disso? E aí o Messias apareceu e ninguém percebeu quem era o Messias, olha só, meia dúzia de gato pingado percebeu que ele estava lá, mas não souberam aproveitar as possibilidades que o Messias havia trazido para todos nós. Aí, ao contrário disso, pegaram ele, fizeram aquilo que todo mundo sabe, não é? E a gente não conseguiu reconhecer, mas eles também estavam esperando tempos novos, não era mesmo? Então, eu acho que nós temos esse desejo de renovação, de melhoria, de coisas novas, mas não é uma coisa muito agora frequente, isso já vem da humanidade de alguns séculos para cá. Nós tivemos revoluções, não é? Tem lá a Revolução Francesa, que foi um estrago total. Aí nós tivemos lá a Revolução Russa também, que foi um estrago total. Tivemos as guerras mundiais. Então, quando as pessoas enfrentavam uma guerra, todo mundo imaginava que o mundo ia ficar bom, né? Porque mataram um monte de gente, diminuiu bastante gente, isso e aquilo. E aconteceu que não mudou nada, ficou do mesmo jeito. Aí veio pandemia, né? As pandemias, quando chegavam as pandemias, agora, recente. Quem não ouviu falar que a pandemia veio servir para que o homem se corrigisse, se melhorasse, fosse uma pessoa de bem e melhorasse com esse exemplo, né, dessa dificuldade, desse medo que todos nós passamos aí há 2 anos, 3 anos atrás. E aí passou a pandemia e nós estamos do mesmo jeito, né? E às vezes até mais preguiçosos, porque tem muita gente que não quer vir fazer nada assim à noite, nem de dia, nem de tarde, nem de manhã, não quer fazer mais nada, não é mesmo? Porque a gente agora tem o computador e as empresas agora falaram, não vou pagar mais dinheiro para o povo vir trabalhar aqui não, trabalha de casa, né? E aí a gente só fica em casa dia e noite, noite e dia e não quer mais sair, está procurando evangelho no lar que é feito pelo computador, está procurando passe espiritual que é feito pelo computador, está procurando todas essas coisas aí porque a gente não quer sair de casa de jeito nenhum, não é mesmo? Bom, e aí não mudou nada, e quantas pandemias já passamos e quantas coisas já passamos. Mas os espíritos alertam a gente que tudo isso vai devagarzinho. Tsunamis, por exemplo, essas coisas naturais que acontecem também. Aconteceu um tsunami, agora sim as coisas vai consertar, vai corrigir, não é? Agora a coisa vai dar certo, não é? E até que recentemente, agora passou pandemia, passou todas essas coisas, agora eles resolveram criar uma guerra aí, não sei para quê, para criar mais confusão no planeta, mais fome, mais dificuldade, mais problema, mais sei lá o quê. E nós estamos pensando assim, não, agora o planeta vai melhorar, porque agora vai ter a guerra, né? Está tendo a guerra, daqui a pouco a gente não vai ter mais farinha de trigo, ninguém vai poder comer mais pão, não é? 85% da farinha de trigo do mundo é feito pela Ucrânia e a Rússia agora impediu a Ucrânia de tirar a farinha de trigo de lá. Aí vocês imaginam, meu Deus, como é que vai ser o pãozinho, misericórdia, o que nós vamos comer, né? E o macarrão e tantas coisas da nossa vida. Agora o mundo vai renovar. Agora que não vai poder mais comer pão e nem macarrão, nós vamos renovar, não é? Vamos esperar. Quem sabe o pão e o macarrão resolvam mudar a gente, não é? Porque a gente basicamente continua mais ou menos do mesmo jeito. Jesus passou por aqui, causou assim um reboliço mental nas pessoas
E nós estamos há 2000 anos batendo a cabeça para entender, encontrar diretrizes, caminhos, direções através de Jesus. E aí, de vez em quando, a gente consegue acertar o carrinho no trilho e anda direitinho por um tempo, daqui a pouco o carrinho destrambelha, a gente tem que voltar o carrinho de volta para o trilho. E quando um trem descarrilha, é um trabalhão lascado. E a gente pensa que não é? Porque a nossa vida está indo muito bem, estamos tranquilos, fazendo boas leituras, estamos fazendo ginástica, estamos trabalhando no horário direitinho, estamos fazendo as coisas que a gente gosta, as coisas estão certinhas. Daqui a pouco o trem sai do trilho, você não vai mais na ginástica, você não consegue ler mais, o trabalho embaraça, as coisas embaraçam, a família embaraça, tudo embaraça. Aí tem que botar o carrinho no trilho, leva aí uns 5, 10, 15 anos para a gente botar o carrinho no trilho de novo, para voltar de novo a andar direitinho no trilho, né? Eu falei dessa história de carrinho porque encontrei umas pessoas pequenas que tem aqui, tem assim só uns, sei lá, 60 meses, 80 meses, né? E aí eu estava lembrando dos meus quando tinha 60, 80, 100, 120 meses. E um deles tinha um medo terrível. Um medo terrível. E qual era o medo dele? O medo dele era ele sonhava que ele estava num carrinho de mina. Sabe aqueles carrinhos de mina que vai chegar uma hora que termina o trilho e o carrinho cai lá para baixo, assim, dentro de uma mina, né? Não sei do que, de ouro, de carvão, sei lá do que. Eu falava, meu Deus, mas que sonho curioso que era esse. Ele tinha morrido de medo de carrinho de mina. Toda vez que falava de carrinho de mina, eu ia passar alguma coisa na televisão, que tinha um desenho, alguma coisa de carrinho de mina, ele morria de medo, falava, misericórdia, que coisa, né? Então, nós estamos esperando modificações, mudanças, alterações, mas o problema é o seguinte, eu acho que o nosso problema é aquilo que a gente pensa que vai vir de fora. E agora? E se ela tiver que vir de dentro? Como é que vai fazer, hein? Porque lá dentro ninguém está querendo mudar nada, está muito bom do jeito que está, não é mesmo? Está ótimo, excelente, não quero mudar nada, está maravilhoso, não quero nem saber de modificação não. Quem quiser que mude, porque para mim está tudo certo, está tudo bem. Não, tem que mudar, vamos, por exemplo, mudar de corpo. Nós estamos dispostos, por exemplo, né? Mudar de corpo, assim, na linguagem técnica popular resumida, é morrer. Certo? Modificação, né? Uma modificação, vai para o mundo espiritual, rever alguns valores para depois voltar. Aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, será que vai estar assim, continua estando assim, o Jaraguá vai continuar do mesmo jeito, as ruas vai estar tudo do mesmo jeito, a escola que eu estudei, será que eu vou estudar de novo lá? A gente fica pensando nisso, né? E se a gente não mudar, não voltar para o Jaraguá e errar o caminho e ir para o Morro Doce? Caiu no lugar errado, caiu lá no Morro Doce, por exemplo. E aí, como é que faz? Aí lascou tudo. Pior se cair em Caieiras, né? Não, meu Deus, era para ir no Jaraguá. Não, caiu no Jaraguá, não. Caiu em Pirituba, aí cai em outro lugar, em outra família, com outras pessoas. Já pensaram? Então, a modificação... Claro que nós estamos falando brincando sobre isso, mas a modificação, ela precisa partir de dentro de nós. E é essa a proposta de Jesus que a gente não põe na cabeça, não aceita. Porque não adianta nada a gente querer mudar o mundo, nós temos que mudar nós mesmos, nós temos que aceitar o mundo como ele é, as pessoas como são. Nós é que não podemos nos aceitar como nós somos, com os nossos defeitos. Nós precisamos renová-los, melhorá-los, encontrar formas de corrigi-los. Então é assim, você descobriu que tem uma coisinha lá dentro que você precisa melhorar e mudar, nós temos que investir nisso. O que acontece é que a gente nunca faz isso e está achando que vem de fora o negócio. E não vem de fora. Dá a impressão que é o governo que vai corrigir as pessoas, todo mundo vota a cada 4 anos, 2 anos, 3 anos, todo ano a gente vota, achando que as pessoas que vão mudar o país, vai mudar o Brasil, vai mudar tudo. Somos nós que precisamos mudar. A nossa mentalidade, a nossa bondade, o nosso amor pelo próximo, é isso que nós precisamos mudar. Ah, mas a gente coloca com umas pessoas tão desequilibradas para cuidar da gente, é porque nós somos desequilibrados. Não é, se nós fôssemos mais equilibrados, a gente não ia aceitar algumas coisas. Essas promessinhas vazias.
promessinha assim de vereador que fala que vai renovar o nosso bairro. A gente aceita essas brincadeiras, né? Brincadeira de mau gosto, né? Que eles fazem, né? Aparecem aí uma vez a cada, sei lá, 4 anos para falar essas coisas. Essas brincadeiras de mau gosto. E aí a gente não muda, continua do mesmo jeito, porque se ilude. Quem se ilude quer as coisas fáceis. Ilusão é coisa fácil. Isso é ilusão. E aí as coisas continuam do mesmo jeito e a gente vai andando e caminhando e se arrastando. Difícil colocar o carrinho de novo no trilho. Aí a gente consegue pôr um pouquinho do carrinho no trilho, vai andando, aí começa a perceber algumas coisas ao nosso redor. Perceber que nós precisamos renovar, mudar. Perceber que as pessoas que precisam cuidar de todas as coisas precisam ser pessoas melhores, com uma índole melhor, com um interior melhor, com mais bondade no coração, com mais amor no coração. Procurar pessoas que possam fazer isso para ajudar a gente a fazer uma mudança maior. Então a mudança precisa vir da gente. Então a gente aponta, né? É muito fácil apontar para o outro que o outro está fazendo errado e tudo, né? Mas na maioria das vezes o que a gente enxerga que o outro faz errado é 2 coisas: ou a gente tem frustração de não poder fazer o que ele faz, né? Ou a gente está no mesmo caminho e está enxergando um espelho nosso, né? Está vendo um defeito que é do outro, mas na verdade é nosso mesmo aquele defeito. Então é preciso mudar, e isso é uma revolução dentro da gente, é uma revolução. Vocês já procuraram pensar em se disciplinar em alguma coisa? Aqui na Casa Espírita a gente aprende sobre o Evangelho no Lar, não é? Aí a gente vai implantar o Evangelho no Lar. Veja o sacrifício que é implantar um Evangelho no Lar. Porque a gente marca dia e hora e nunca dá certo. Chega alguém naquela hora, aquele dia choveu, a gente atrasou para chegar, a gente dorme e esquece, a gente está no meio do filme, esquece que tem um Evangelho, termina o filme, passa 2, 3 horas depois que a gente lembra. Sabe, é uma dificuldade para criar uma disciplina. Isso é uma renovação, uma modificação. Criar disciplinas, não é? Essa história que eu falei de exercício, de ginástica, como é difícil a gente criar uma disciplina para fazer ginástica. Normalmente o corpinho da gente fala, não, hoje o tempo está um pouco frio, talvez não seja bom para você ir hoje, aí a gente não vai. Olha, está querendo garoar. A gente arruma sempre uma coisa assim. Hoje você acordou atrasado, é melhor não ir, não é? Você acordou com um pouquinho de dor nas costas, talvez seja problema de você ir, ficar pior. A gente fica com essas ideias. Olha como é difícil, não é mesmo? Andar então, falar assim, bom, eu não vou na academia, mas eu vou andar. Em vez de pegar o ônibus aqui, vou pegar 20 pontos para frente. Ainda mais aqui, né, que é, ó. Outro dia eu resolvi vir de trem aqui, eu cheguei aqui com a língua lá no pé. Misericórdia, tem tanta subida, a gente nem percebe com o carro, né? A gente não faz isso porque, não sei, é mais cômodo a gente continuar do mesmo jeito. Alguém fala pra gente reduzir caloria da nossa alimentação. A gente não quer saber de reduzir caloria? Não quer saber disso. As pessoas falam assim, disciplina um pouquinho para você beber um pouquinho mais de água por dia. A gente quer nem saber disso. Então veja quanto a gente precisa renovar dentro da gente. Quanto que a gente precisa lutar com a gente mesmo para ser melhor. A gente podia falar menos palavrão, por exemplo. Mas a gente não combate isso, a gente acha normal. A gente poderia falar menos mal das pessoas. Mas quando a gente vai perceber, nós já falamos um monte, né? Especialmente quando encontra a amiga que é inimiga da outra pessoa, né? Então, veja quanta coisinha a gente pode mudar, renovar. A gente pensa em aprender. No começo do ano, todo mundo não pensou em fazer alguma coisa para aprender alguma coisa no começo do ano? Vou aprender a tocar uma música, vou aprender a mexer no computador, vou aprender a tocar violão, vou aprender uma língua. A gente não tem essas promessinhas dentro da gente? E depois a gente não consegue criar uma disciplina assim, pequenininha, sabe? Tá, 15 minutos, vou dedicar 15 minutos. A gente não consegue. Vou parar de beber álcool. As pessoas não conseguem parar de beber álcool. Não, mas eu não bebo todo dia, só fim de semana. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça só tomo um aperitivozinho para almoçar, não é? Mais nada.
estou dizendo que isso é ruim ou é bom, não estou falando isso, mas se a gente percebe que aquilo pode ser prejudicial para a gente, problemas com químicas gerais, que às vezes a gente entra em umas bobagens, assim, usa umas químicas, gasta um dinheiro à toa, joga dinheiro fora. A gente procurar se disciplinar, por exemplo, para ter uma vida mais suave, mais tranquila, não tão atrapalhada, com falta de tanto recurso, tanta coisa, economizar um pouquinho. Ah, não, todo mês agora, quando eu for receber meu benefício lá na Caixa Econômica Federal, ao invés de receber 1.400, eu vou pegar já 100, vou guardar e vou pegar 1.300, porque gastar 1.300 ou gastar 1.400 é quase a mesma coisa, se for pensar bem, não é? A mesma coisa o salário da gente, já pega ali um 100zinho, 150, já põe num lugarzinho que você não vai mexer, é fácil, depois você gasta o que sobrou, pronto, acabou. Mas a gente não consegue fazer isso. Não vou deixar para segunda-feira, porque aí é melhor de transferir, porque vai ser dia 1º de abril, né? Não foi 1º de abril, segunda-feira? Então a gente não consegue formar um resíduozinho financeiro, tá sempre naqueles gana-gato, pedindo dinheiro emprestado, ou pedindo as coisas fiado, sabe assim, pedindo para pagar depois, sempre depois, tudo é depois. Vai na feira lá da banca do peixe, fala assim, semana que vem eu pago, estou sem trocado. O homem fala, não, eu troco 200. Eu achei que tinha trazido, mas não trouxe. Semana que vem, ele deixa, aí você... Na outra semana são 2 coisas para pagar, porque tem que pagar o da semana e o da anterior, né? Eu falei a banca do peixe porque eu sei que todo mundo come um pouquinho de peixe por semana, tipo um salmão, assim, um camarão, uma coisa assim, né? Então, não é mesmo? Parece brincadeira, não parece? Parece brincadeira. Mas a gente está sempre assim, sempre postergando as coisas, deixando para depois. Tem um servicinho para fazer em casa. Aliás, olha o geral, dá uma geral na sua casa, assim, faz um filme da tua casa, assim, faz um 360 graus assim, do teu quarto, da tua sala, do teu quartinho, da tua cozinha, da tua despensa, faz um 360 graus, vê se não tem alguma coisa para mexer lá, se não tem alguma coisa para tirar, para jogar fora, para doar, não é? Guarda-roupa, olha o guarda-roupa, que você está tentando arrumar um jeito de enfiar mais uma blusa que você comprou lá, mas o negócio está tão apertado que você está pensando em comprar um outro armarinho para botar suas roupas, não para tirar aquelas que estão lá, mas arrumar mais lugar para pôr mais coisa, né? Então a gente vive assim, a revolução, a modificação que o Kardec fala e os espíritos comentam da gente, precisam sair de nós, de dentro de nós, então nós precisamos pesquisar, olhar bem profundamente dentro de nós, para saber o que pode mudar, o que pode melhorar, aonde a gente pode ir, o que nós podemos fazer. Ter mais ponderação, ter mais equilíbrio. De vez em quando as pessoas não têm equilíbrio para lidar com coisas simples, não têm equilíbrio emocional para lidar com bobagens às vezes. Uma criança fala uma bobagem, a pessoa fica nervosa. Fica nervosa. Ô tia, seu cabelo está horrível, hein? Pronto, acabou o dia da pessoa. Uma criança falou isso, meu Deus do céu, né? Isso é o mínimo que ela fala, mas se ela falar outras coisas, piorou, né? Então, a gente não tem equilíbrio emocional para lidar, às vezes, com uma brincadeira de mau gosto no trabalho, aí já quer chutar o pau da barraca, já quer ir embora, já quer pegar a bolsa. Bom, quando eu falo bolsa, é as mulheres, né? Os homens, o que os homens pegam para ir embora? Não sei, né? Bom, se o homem for pegar alguma coisa para ir embora, não vai chamar ele meio de mulherzinha, né? Porque... não aguenta uma brincadeira, não aguenta nada. O time dele perdeu, ele não vai trabalhar, porque o povo vai ficar tirando sarro da cara dele. Não tem equilíbrio emocional para lidar com aquilo. Não é melhor a gente criar uma condição melhor para isso? Se fortalecer? Não tem equilíbrio emocional para ter um probleminha emocional em família, por exemplo. Às vezes tem uma situação desagradável em família, pronto, a gente já fica meses e anos. Tem pessoas, por exemplo, que perdem um ente de família, fica o resto da encarnação, vestindo preto e de luto. Tudo bem, é compreensível, a gente sente, a gente chora, a gente fica triste. Mas escuta, nós estamos dentro de leis naturais, nós precisamos seguir a vida, nós não estamos aqui para continuar de luto, nós estamos aqui para levantar a cabeça e seguir. Então essas coisas que nós precisamos devagarzinho ir pensando, para a gente ser mais forte. Nós estamos ficando cada vez mais frágeis, mais delicados. Uma pessoa fala uma brincadeira, ela põe na polícia, vai na polícia.
E o pior é que a polícia prende, os bandidos não, mas a pessoa que fala bobagem prende. Eu fico pensando isso, falo, meu Deus do céu, só porque falou besteira? Vai preso. O outro tirou a vida do outro, não, tá lá sossegadão. Esquisito, né? Umas coisas que tá invertendo, assim, umas subversões das coisas, uma coisa esquisita. Então, fortalecer-se emocionalmente, mas como que faz isso? Não tem que fazer uma briga dentro da gente? Quando a gente está com um assunto difícil de resolver, por exemplo, vai ter que falar com o vizinho sobre o cachorro dele. Ele late à noite? Não, às vezes o problema não é esse. Às vezes o problema sai da casa dele e vem direto na nossa calçada para verificar se está tudo limpo. E aí você pensa assim, espera um pouquinho, antes de falar com o vizinho, eu vou fazer uma reunião aqui com o meu orgulho e vou chamar a minha humildade para ver se a gente consegue entrar num consenso, nós três aqui, porque senão a gente vai só com o orgulho lá falar com ele, lascou, né? Que aí a gente vai falar coisas, às vezes até desnecessárias. Então conversa com a sua humildade também, fala com o seu orgulho. O orgulho está falando para você chegar lá e falar as verdades que ele precisa ouvir. A humildade fala, não se preocupe tanto com isso, fica tranquilo. Hoje é ele, mas quem sabe se amanhã não é você. Eu nunca vou ter animal. Aí se vem um neto. Eu falei na minha casa que eu não ia ter cachorro, porque eu moro em apartamento pequenininho, tudo. Eu falei, meu Deus, judia do bicho. Não? Eu adoro bichinho, mas acho que judia. Aí o neto falou assim, vô, a gente vai ter que viajar ou vai ter que ficar com você, o cachorro aí. Aí não, aí tá lá na minha casa, no apartamento, tranquilão. Quando eu chego de noite, 10, 11 horas das palestras, fiquei pensando, falei, a coisa melhor do mundo é ter um cachorro, porque é o primeiro que vem cumprimentar você, fica com você o resto da noite todinho, do seu pé junto. Falo, meu Deus do céu, ninguém nem veio saber se eu cheguei, se eu não cheguei, mas o cachorro sabe. Não é mesmo? Por isso que as pessoas amam bicho, é por causa disso, não é? Ele vem e agrada, fica feliz que você chegou, os outros falam, já chegou, né? Chega. Será que eles aguentam mais um pouco? Aguenta mais um pouco? Vamos lá, mais um pouco então, né? Então, é preciso mudar, é preciso renovar, é preciso buscar novas condições, novas possibilidades. E para isso é preciso estudar, nós precisamos estudar ao nosso redor, onde nós podemos ser melhores. Não é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa revolucionária. Eu acho que essas pessoas que querem criar uma revolução fora, né? Tá cheio de gente aí com essa ideia aí, os revolucionários, né? Até falaram que Jesus era um revolucionário, mas ele não falava de uma revolução de pegar as pessoas em pedra e pau e sair quebrando tudo. Não, era um negócio interior, não é? Se assim, o teu olho, né, não está te fazendo muito bem, é melhor você tampar ele, né? Ou tirar ele de ti, ou seja, é melhor a gente ter uma dificuldade qualquer em enxergar alguma coisa do que chegar lá vendo tudo e tudo atrapalhado, não é? Se a tua perna, o teu braço, parece uma coisa forte, mas Jesus estava mostrando para a gente ali como que funciona a justiça divina. Se a gente usou os braços e as mãos para criar problema para as pessoas, pode ser que a gente precise vir sem essa condição, porque assim a gente evita de fazer o mal para alguém. Ou vem num processo, assim, diríamos, de reflexão para a pessoa perceber, sentir na pele o que é fazer o outro sentir. Então, essas coisas é que mudam a gente, não é? Não é o que sai da boca que torna o homem impuro. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, né? Então, não é o que a gente come, o que a gente bebe, essas coisas que tornam uma pessoa impura. Mas as coisas que a gente fala, que a gente pensa, que a gente expressa, isso mostra o nosso caráter, a nossa forma de ser, isso é uma coisa complicada. Então, Jesus veio criar dentro de nós um processo de modificação, de renovação, de uma revolução interior, não é? Se a gente está lá com um problema, né, nós vamos lá fazer uma oração e temos um problema contra alguém, olha o que ele recomenda, você vai lá primeiro, deixa ali e vai reconciliar com o teu adversário. Fala o tempo todo de perdão, de esquecimento. Mostra o tempo todo que nós temos que tomar cuidado com os julgamentos. Por que ele sabia muito bem disso? Sabia muito bem disso porque a gente não conhece toda a história. Pode conhecer a história que estão mostrando para a gente.
Aí você liga a televisão, o camarada está de um lado da câmera, mas não está vendo todos os lados, todas as condições, não estava vendo por que aquela pessoa chegou até ali, o que aconteceu para ela chegar até ali. Então, por isso que a gente não pode julgar, tá, a pessoa fez uma coisa errada, uma coisa condenável, uma coisa censurável, tudo bem. Ela vai precisar se encontrar com ela mesma, se regenerar e se corrigir. E ela vai sofrer as consequências, porque, vejam, gente, a gente pensa que o mal, a pessoa fica impune, né? A gente tem essa sensação, de vez em quando a gente fica pensando isso. Não aconteceu nada com ele, aí passou a vida inteira, ainda ganhou o nome de ponte, viaduto, escola, posto de saúde, ainda foi homenageado pela terra, né? Imaginem só, se a gente não fez por merecer, imaginem as dificuldades que a gente vai enfrentar do outro lado da vida, que a gente vai dar de frente com a gente mesmo. E com aquelas pessoas que nós prejudicamos. Imagina como isso deve ser muito forte e triste. Dar de frente com uma pessoa que você causou um prejuízo. Isso é muito forte, muito complicado. A pessoa foge. Aliás, fazer aí um pequeno à parte, não é? As pessoas que têm problemas com epilepsia, que todo mundo sabe que a pessoa entra em convulsão, na maioria das vezes, não posso afirmar em todas as vezes, mas na maioria das vezes ele está de frente a um inimigo do passado. E ele quer fugir do corpo. Ele quer sair do corpo físico. Olha que coisa impressionante. Só que é o seguinte, o corpo é amarrado com um monte de elos espirituais. Nós não podemos sair do corpo assim. E aí, o corpo, ele quer sair do corpo, não pode, está preso, ele está se debatendo para sair do corpo. E aí ele entra em convulsão, cai no chão, espuma a boca, tem aqueles problemas todos, não é? Então, a solução para isso é procurar chamar a pessoa pelo nome dela, muitas vezes nem pôr a mão nela, mas falar fortemente o nome dela para chamá-la a atenção novamente, para mostrar para ela que ela não está no mundo espiritual, ela está no mundo material. Então ela pode abrir os olhos e ver que aquele espírito pode não fazê-lo mal que ele está imaginando que faria, né? Então, essas coisas que a gente vai devagarzinho percebendo, e essas coisas que a gente precisa renovar, porque é assim, as leis da criação são absolutamente perfeitas. Então, se a gente não proceder bem, obviamente, uma hora nós vamos ter que corrigir, vamos ter que acertar, vamos ter que melhorar. Mas, na maioria das vezes, o que acontece com a gente? A gente fica esperando a hora de fazer isso, né? A gente não olha um pouquinho mais na frente e fala assim, não vou nem entortar, porque depois vai ter que desentortar de novo, aí vai ficar ruim, né? Então você compra um carro novinho, pensa assim, acho que eu vou bater com ele nesse muro aqui, mas depois vai desentortar, vai ficar feio, não vai ficar direitinho, né? Não vai ficar a mesma coisa que era quando era novo, não é? Então é mais ou menos uma questão psicológica assim, você bate e vai desentortar, mas vai ficar, né, umas imperfeiçõezinhas ali ainda. Então para renovar inteiramente, às vezes demora um tempo, né, demora às vezes algumas encarnações. Tem um caso interessante, curioso, esse fato de que a gente precisa corrigir os nossos atos, era assim, lá no tempo de Jesus, 300 anos depois, ainda estavam perseguindo os cristãos, matando os cristãos. E aí, num determinado momento, ia passar uma pessoa importante, uma pessoa pública lá por uma cidade romana, e eles queriam fazer um agrado para ele, não sabiam o que fazer. Aí um grupo de pessoas decidiu, né, lá uma assembleia decidiu, que eles poderiam pegar as crianças cristãs e colocar no circo, eles todos como tochas incandescentes, correndo, que nem desesperados, pegando fogo, junto com feras. Imagine só uma coisa dessa. E aí, a pessoa que deu a ideia, ganhou a ideia, e aí o grupo todo foi atrás dos cristãos para falar para eles o seguinte, olha, dia tal, fulano vai passar por aqui, né? E a gente vai fazer uma homenagem para ele, ele vai presentear todos vocês, e as mães se iludiram com isso e foram até lá, o circo romano, para ver o que ia acontecer, prender as crianças, embeberam elas de óleo, botaram fogo nela junto com um cavalo, com um bicho, fera bravia, os bichos correndo, pisoteados, e uma confusão tremenda. 300 anos depois do Cristo, no ano 300. 1.600 anos, né, na década de 70, aí, se eu não me engano, um pouquinho antes, aconteceu um fato curioso aqui no nosso Brasil. Olha que interessante. Lá no Rio de Janeiro, eles levantaram o Gran Circo Americano. Era um circo famoso, muito conhecido e muito
muito bom, que as pessoas gostavam, era muito competente o circo. Antigamente a gente via mais circos espalhados por aí. Hoje em dia é muito mais difícil, mas antigamente tinha, né? Nos bairros, às vezes tinha parquinho, circo, a gente se divertia com isso. Aí as pessoas ficaram animadas porque iam ter poucas apresentações e as pessoas começaram a viajar. Veio o pessoal do Sul, do Nordeste, tudo para o Rio de Janeiro para assistir a apresentação desse bendito circo. E tinha um palhaço besta lá que brigou com o dono do circo. O que ele fez? Botou fogo na casa do dono que estava ligado com o circo. Em poucos instantes aquela lona incendiou, encandenciou o circo inteiro, pegou fogo no circo inteiro. E aí foi aquela correria, os bichos tudo correndo no meio do circo e as crianças, os adultos, as mães normalmente, né? Pisoteadas, queimadas. Foi um horror lá no Rio de Janeiro. Procurem na internet esse grande circo americano, vocês vão encontrar. Ah, meu Deus do céu, mas que situação, por que foi permitir, né? Por que a criação, o Criador, Deus, os espíritos, as pessoas começam a pesquisar, perguntar isso. Querem saber por que foi permitido uma tragédia dessa, com crianças muitas vezes, por quê? Não é? Bom, alguns anos se passaram e o nosso Chico mandou uma carta, uma mensagem explicando o que tinha acontecido. Aqueles espíritos envolvidos nessa tragédia eram justamente aqueles que tinham causado aquele dano para as crianças, há 1.600 anos atrás, 1.600 anos atrás. Imagine só. E por que causou esse problema? Por que eles viveram isso? Porque, segundo alguns, eles não conseguiam apagar esse fato da memória. Passaram 1.600 anos, eles não conseguiam apagar isso da cabeça. Não conseguiam. E aí, o que eles encontraram é que eles precisariam passar por uma tragédia semelhante à que as crianças passaram. 1.600 anos depois. Vejam como a providência divina também não tem pressa, né? 1.600 anos depois. E aí explicou-se dessa forma por que isso aconteceu. E ficou uma coisa um pouquinho mais clara. Nesse evento, porque assim, sempre de um mal, Deus sempre tira um bem, não é? Algumas pessoas se sobressaíram desse episódio. Por exemplo, tinham lá cirurgiões plásticos que iam lá espontaneamente para ajudar nos hospitais a reconstituir algumas pessoas com a queimadura. Aquele senhor chamado Ivo Pitangui, que era um cirurgião que ficou famoso no Brasil inteiro, aí, que deixou diversos discípulos, ele se consagrou nisso, porque fez dezenas e centenas de cirurgias plásticas que precisava ser feita, né? Quer dizer, nem precisava tanto a perfeição, mas pelo menos melhorar a aparência da queimadura daquelas pessoas. Aí nós tivemos um senhor que também veio lá, acho que de Curitiba ou do Sul, e acabou ficando lá para ajudar, e ele acabou se tornando o profeta da gentileza, um provérbio que todo mundo conhece até hoje, que diz pra gente que ele escreveu lá em todos os lugares, né? Gentileza gera gentileza. Surgiu desse circo aí, desse socorro que ele ajudou a fazer lá no circo. Então, vejam que tem certas coisas que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que acertar, vai ter que corrigir. Se a gente é prudente, né? Se a gente tiver um pouco de prudência, a gente já resolve o problema antes. Se você tem uma casa num lugar que enche de água, você vai esperar vir a chuva para tomar alguma providência? Quando que a gente tem que tomar a providência? Quando está seco, não é? E pensar assim, na última chuva encheu, sei lá, 1 metro, meio metro, 50 centímetros. O que eu vou fazer com as saídas de água aqui de dentro de casa? Vou fazer um parafuso grande, vou pôr comporta nas portas, vou fazer uma escadinha para poder a água não passar para dentro de casa. A gente toma providências antes que a chuva chegue. Normalmente é assim, não é? Na hora que nós estamos vivendo a dificuldade, não dá para tomar providência, tem que só se socorrer. Mas providência preventiva não dá. Assim também a gente. Se a gente conseguir ter essa sacada, ter essa possibilidade de enxergar um passo na nossa frente, uns passos à nossa frente, a gente passa a evitar problemas. Olha que beleza que é isso. Evitar situações constrangedoras. A gente consegue evitar isso antes.
Por exemplo, se você sabe que você é compulsivo para o álcool, então você evita ir numa festa, a não ser que seja muito importante a sua presença. Mas você evita, porque você fala, bom, eu sou compulsivo, se eu tomar o primeiro gole, eu vou sair de lá carregado. Você sabe disso. Então você evita. Se você sabe que você tem uma predileção pela mesa, você é um glutão, você come exageradamente, você evita esses lugares que possam te dar essa possibilidade. Então, a gente quando consegue enxergar a nossa imperfeição, a gente consegue renovar-se, melhorar e evitar de sabores que podem ser constrangedores para a gente. Então, se você sabe que você é muito estourado, muito nervoso, por que você entra numa briga? Você sabe que você é assim, não é? Você não se conhece, você não sabe que você perde a razão, perde o equilíbrio rapidamente, facilmente? Evita. Você está vendo um problema acontecer, desvia, vai para outro canto, outro lugar, outra forma, pensa outra coisa. Então é isso que nós podemos fazer para viver melhores, para viver de uma condição um pouquinho melhor, mais tranquilos, mais suaves. É dessa forma que a gente vai enxergar como vai corrigir. Então olhar um pouquinho, né, para trás, falar, se você é compulsivo em compras, por exemplo, por que você inventa em centros comerciais, em shopping centers? Você é compulsivo. Eu vou comprar um perfuminho. Ai, que sapato lindo. Ai, que bolsa maravilhosa. Ou vou levar esse cinto aqui pro meu pai. Não, pro pai não, pro namorado, né? Pro pai, pro marido. Pro pai não, né? Mas a gente é compulsivo. A gente sabe que é. Então, por que a gente vai nesses lugares? Né? Às vezes até com recurso, com cartão, essas coisas. Se você quer passear lá, não leva essas coisas que você sabe que você não consegue. É a mesma coisa assim, né? Você está diante está numa floresta, e aí você vê um bicho bravio lá, e você fala assim, opa, esse aí eu não consigo encarar. O que você vai fazer dele? Ou você vai fugir, mas você sabe que você não pode correr, então você vai arrumar um jeito de escapar dele. Você não vai enfrentar o bicho, você sabe que você não pode com ele. É muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas às vezes se deparam com um urso. Imaginem só, não sei qual região lá, mas tem regiões que tem urso. E o urso é um negócio assim, o bicho corre que é terrível para correr, ele é grandão, mas ele corre bastante. Tem uma unha super afiada, tem uma força gigantesca. Não tem como lidar com esse bicho. 99% das pessoas que tiveram que enfrentar um bicho desse ou foram atacados por ele, perderam a vida. Então a gente sabe que a gente não consegue lidar com um bicho desse. Tem que escapar, tem que arrumar uma forma de fugir, tem que dar um jeito de despistar, tem que fazer alguma coisa, porque você sabe que você não pode enfrentar. Vícios, por exemplo. Vício é uma coisa assim, você sabe que você não consegue enfrentar. E por que você vai querer enfrentar? Não enfrenta, você sabe que você não consegue. Você vai se fortalecer para enfrentar, mas você, por enquanto, sabe que não consegue. Então, essa é a maior revolução que nós podemos fazer em nós. Renovar-se intimamente. Ai, que alegria deve ser para a gente quando a gente chega do outro lado da vida e vê que tem uma ficha positiva, né? Como se deve ser bom isso, né? Vamos ver a ficha aí do bicho aí, ó. Foi na casa espírita, chegou atrasado, perdeu a palestra, bestão, né? Mas em compensação, no outro dia chegou um pouco mais cedo, então compensa, né? Uma coisa com a outra. Então a gente precisa ter uma ficha mais organizada, quer dizer, deve ser muito legal. É que nem na escola, não é gratificante pra gente, quando a gente vai chegando no final do ano e as nossas notas estão boas, e você sabe que não tem jeito, você vai passar de ano tranquilamente. Você vê que hoje em dia parece que não tem mais essa história, mas antigamente, não muito tempo atrás, né? Mais ou menos uns 500 meses, 600 atrás, né? Então, a gente tinha que mostrar o boletim pro pai e pra mãe. Hoje eles nem mostram mais, né? Come o boletim no meio do caminho, fala que perdeu, rasga, risca, adultera, assina pelo pai, né? A gente faz isso. Você vê que agora, nem sei se sai o boletim no papel, quem sabe? Sai no papel o boletim? Sai ainda, né? E aí, o menino que leva pra mãe, pro pai o boletim, aí tem que assinar. Hã? Na reunião entrega direto pro pai e pra mãe. Tá, mas a maioria dos pais não vão na reunião, né? E aí, como é que faz? Mas é gostoso quando você pode entregar um boletim bacana, o pai fica feliz, a mãe fica contente.
quando o professor elogia, né? Ah, ele está muito esforçadinho, está indo muito bem, ele é ponderado, ele equilibra a sala, sabe? Elogios, né? Ele faz os trabalhos, entrega tudo em dia, chega no horário, sai direitinho, entra, não tem confusão com ele, não tem briga, não tem nada. Nossa, a gente fica extremamente feliz, né? Já pensou o nosso boletim, quando a gente chegar no mundo espiritual, aí tá até com vergonha assim, né? Fala, não, pode ler aí vocês que eu vou esperar aqui fora, né? Vai estar com vergonha, às vezes pode ser que aconteça isso, né? Mas é muito bom se a gente conseguir ter algumas notas azuis. É claro que é possível que a gente não consiga em todas as matérias, mas em algumas a gente pode ter, não é mesmo? Então, um pouquinho de tolerância um com o outro, ter amor pelos familiares, pelo pai, pela mãe, honrar o pai e a mãe. A gente pode fazer o possível para tornar uma pessoa feliz. A gente pode favorecer uma pessoa uma vez ou outra. A gente pode ter algumas matérias que a gente vai ter nota azul. Claro que em algumas a gente não pode ter, mas algumas a gente pode ter, né? Então, aquela que a gente vai ter a nota vermelha é aquela que as pessoas falam alguma coisa pra gente e já responde na mesma hora, né? Do tipo assim, né? Nossa, como você engordou, né? Fala assim, bom, eu engordei e posso emagrecer e você que é feio, né? Aí a gente vai... Aí nós vamos repetir nessa matéria aí, porque vai vir a nota vermelha, porque a gente tem uma respostinha meio fora de hora, meio fora de lugar, né? Então é isso. Vamos terminar com uma poesia, agradecendo muito a Deus, a vocês estarem aqui, agradecer muito a oportunidade do trabalho, a Jesus, aos benfeitores amigos, que apesar das nossas imperfeições, que não são poucas, as pessoas pensam que o expositor, né, é uma espécie assim de, sei lá, do quê? De uma sumidade de perfeição, né? Coitado do expositor. Então, graças a Deus vocês me encontram no meio da rua, né? Aí de vez em quando eu encontro o expositor na rua, cabelão descabelado, gritando com os outros, correndo que nem louco. Sai correndo assim, né? Não encontra ele nessa condição, brigando no trânsito, ou brigando numa loja, ou criando confusão. A gente é imperfeito, cheio de problemas, igual a todo mundo. Então o grande problema é o seguinte, a gente fala um monte de coisa e o pior não é isso, eu tenho que ouvir toda a palestra que eu faço, sou obrigado a ouvir toda a palestra que eu faço, então eu falo para mim mesmo em primeiro lugar, tá bom? Então agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste. Uma homenagem para as mães, né? O lar que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia a noite, que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecido o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo tempo e em toda parte, sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.